Fala galera, mais um Nerdofobia Vlog na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Coração das Trevas, do Joseph Conrad, livrão. Galera, primeira coisa pra gente falar sobre o Coração das Trevas e sobre a leitura desse livro é que não é um livro fácil de se ler, não é um livro de uma leitura fácil. Apesar dele ter 120 e poucas páginas, ele é um livro com uma leitura assim, que você tem que ler com bastante atenção, tem que ler com calma, porque o livro é pesado, não é pesado. Ultimamente eu tenho mantido uma rotina de leitura, né? Eu vi em algum vídeo da internet que uma dica de leitura é de você ler pelo menos 10 páginas de qualquer coisa que você esteja lendo, ou até mais de uma leitura que você esteja tendo ao mesmo tempo. E assim, toda vez que você sentar, mesmo que você esteja com muito pouco tempo, você tentar ler pelo menos 10 páginas. E isso fez eu avançar muito leituras que estavam atrasadas. Eu li em uma semana 3 livros, um que eu estava atrasado a leitura e 2 que eu comecei por indicações, né, de amigos e tal. E um deles é O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Apesar de ser uma leitura extremamente difícil, eu consegui ler assim, num tempo bem rápido até. E assim, uma das coisas que me chama muita atenção é que o Joseph Conrad, né, narra o livro como se fosse o personagem principal, que é o Marlowe, contando uma história para uns camaradas. Sobre um tempo que ele fez uma viagem a um lugar. Ele não cita o lugar, mas depois procurando eu identifiquei que é um livro meio que autoral, né? Assim, tem um pouco de cunho autoral no livro, né? Que o Marlowe, que está contando a viagem, está falando sobre que um amigo dele fez uma viagem e tal. É sobre a viagem que o próprio Joseph Conrad fez ao Congo no início da sua juventude, né? Tempo que passou na marinha mercante, a questão de colonização e tudo mais. E o personagem principal, o Marlowe, tinha muito isso de acreditar no colonialismo, né? Então, essa viagem que ele faz, né, para o interior da África, para um lugar na África, que depois você subentende, né, que é o Congo, sobre uma colonização de lugares que tinham a extração de marfim. Então acaba por ser um livro que meio que narra fatos que realmente aconteceram. Então quando você vê o que está por trás, né, o que está nas entrelinhas do livro, a leitura passa a ser ainda mais chocante, porque o Coração das Trevas, apesar de ser um livro de uma leitura bem complicada, você nota que é um livro que ele tem um pouco de escapismo assim com relação ao autoconhecimento do personagem, né? O personagem tinha uma visão de mundo, era um cara extremamente otimista com o colonialismo, com levar o progresso a determinados lugares, né? O personagem tinha meio que idealismo, né? Tinha idealismo de vida, né? De tornar, transformar, né, os lugares que fossem colonizados de uma maneira positiva. E a realidade que ele encara quando ele realmente se aprofunda, né? Que eles citam que eles estão descendo um rio, né? Até aquele Apocalipse Sinal foi baseado no Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Que eles estão descendo um rio, né? Que é em forma de serpente. E a cada momento que eles vão descendo, o calor vai aumentando, os mosquitos vão ficando mais constantes, né? A própria percepção de onde eles estão vai mudando. E quando ele se depara com as profundas... eu não vou dizer humilhações, mas as profundas explorações que aqueles locais, né, aquele povo local está vivendo, acaba por gerar assim, uma revolta em quem está lendo, uma revolta no próprio narrador, né, no próprio protagonista da história, e meio que fica assim, bizarro, assim, como a natureza humana é dura, é cruel e é fria com a própria raça humana. Então, assim, você, mesmo que o seu semelhante seja de uma raça, de uma etnia, ou de um nível de evolução
de, 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 de vida mesmo menor que a sua, como você explora aquilo ali, como você utiliza aquilo para o seu benefício próprio e o quanto você pode ser cruel nesse processo. Tem muita crueldade na descrição das coisas, assim, principalmente a descrição da psicologia das coisas, né? De como um ser está mais evoluído com relação a determinadas coisas de que outro, um povo está mais evoluído que o outro. E assim, é bizarro você ver a transformação que ocorre no personagem, no protagonista, porque ele sai de um cara extremamente otimista, um cara que pensava, né, que tinha um ideal, assim, que tinha era meio romanceado, né, na cabeça dele, essa questão de levar a transformação para certos lugares, e o quanto ele fica pessimista, o quanto ele fica ele desacredita, né, do seu semelhante no final do livro, né? Tem descrições no final do livro que ele acha ingênuo quando ele volta para a civilização, né? A viagem dele era para ter durado 2 anos e ele dura 6 meses a viagem, então ele foge, né? Ele sai de lá, ele não aguenta, então você nota que assim, quando ele está descrevendo a volta dele à civilização no final, nas páginas finais do livro, o quanto ele vê a ingenuidade da população, né? Assim, o quanto causa tipo meio que um asco nele ver que a população civilizada, entre aspas, é tão ingênua e tão sem noção, por assim dizer, do que acontece ao redor do mundo. O que garante, né, a segurança e a estabilidade daquela população civilizada é a crueldade e a tirania das pessoas que colonizam. Então, assim, velho, caramba, o livro é muito bom, velho, assim. Ele traz passagens que, se você, assim, você lê e depois você fica refletindo, assim, em como até hoje, nos dias atuais, isso ainda é relevante, assim, a leitura ainda é relevante, né? Porque não só em lugares remotos ou em colônias de outros lugares, mas assim, até mesmo no seu cotidiano, se você trouxer assim, os ensinamentos do livro para o dia a dia, você vê enquanto patrões ainda humilham empregados, enquanto patrões ainda exploram, o quanto assim, são ciclos que se repetem com um dinamismo diferente. Então, é assim, velho, é uma leitura extremamente relevante, é um livro pesado. Os termos utilizados pelo Joseph Conrad são bem rebuscados, né? Às vezes você tem que parar, às vezes você tem que meio que absorver o que ele fala, né? Principalmente na construção, porque é um cara que está narrando uma história para outras pessoas. Então a contação de história é bem assim complexa, né? Bem confusa. Então você tem que ler com muita atenção, mas assim, é um livro que é transformador. Fica a dica aí do Coração das Trevas, do Joseph Conrad. É uma leitura que é bem pesada, assim, bem densa, mas é uma leitura que vale muito a pena, velho. Vale a pena você sentar, tirar um tempinho e ir lendo e absorvendo, que no final é recompensador. Tamo junto, valeu, fui. महबूब दे देखने